Olá, meus amigos, paz do Senhor para todos. Que Deus em Cristo nos abençoe neste dia, né? Que este vídeo possa chegar até sua casa e lhe abençoar, né? Que Deus possa lhe abençoar, que poder Ele pode, né? Ele tem esse poder para isso. Agora que você esteja preparado, que você queira ser abençoado, que você queira ser preparado para receber a bênção, amém? E antes de iniciar, né, o nosso vídeo de hoje, eu já quero te pedir para você dar o seu like, para você se inscrever se não for inscrito, compartilhar, se você achar que ao final desse vídeo, que o conteúdo desse vídeo vai abençoar alguém, né, vai ajudar alguém, então compartilhe com ele, peço para ele se inscrever no canal, porque aí o YouTube vai entender. Quando você se inscreve, quando você dá seu like, quando você comenta, o YouTube vai entender que esse conteúdo é de suma importância para qualquer pessoa, então ele vai começar, né, a dar mais espaço aqui para o meu canal, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre a lei da semeadura. Eu estava meditando na palavra, eu estava meditando ontem, né, em que eu poderia trazer para vocês hoje. Então, Deus me colocou no meu coração a lei da semeadura. Porque um dia eu conversando com uma irmã, amiga minha, né, ela passou por alguns problemas, e ela disse assim, eu falei com ela que tudo que as pessoas fazem de mal nessa terra, elas pagam, né? Tudo que você semear, você vai colher, você vai... E tem um dizer entre os cristãos que você não é obrigado a semear, mas a colheita se faz necessária, né? Você pode não semear, não é obrigado você semear nada, mas se você semear, vai ser obrigado você colher, tá bom? É a lei da semeadura. Porque essa lei, né, a lei da semeadura, como se diz, é um princípio que não podemos evitar. Tudo é como... Quimicamente falando, toda ação tem uma reação. Se eu jogo algo para cima, a minha ação é de jogar para cima. A reação daquilo que eu joguei para cima é de cair, né? Se eu falo áspero com alguém, a reação é das pessoas também falarem áspero comigo, né? Então, toda ação tem uma reação por conseguinte, entende? Então, eu falando com essa minha amiga e ela falando que, mas essa pessoa que me fez o mal, eu falando que vai chegar o tempo de ela pagar, vai chegar o tempo de ela prestar conta diante de Deus, porque todos em cima da terra, cristãos ou não cristãos, independente de que seja a sua religião, o seu status, independente se você é rico, pobre, se você é feio, bonito, se você, sei lá, é sábio, ou é culto, ou inculto, isso não interfere em nada na nossa vida, né? Diante de Deus. Então, tudo que eu fizer nesta terra, eu vou prestar conta. Se coisas boas, vai ser coisas boas para mim. Se coisas ruins, eu vou ter que colher as coisas ruins. Ou seja, se eu fizer o mal a alguém, esse mal... Se eu pedir perdão para Deus, Deus pode até me perdoar, mas aquilo que eu semeei, eu vou ter que colher, né? É a lei da semeadura. E ela falando que, mas nunca vai pagar não, quando for pagar não tem mais nem vale mais a pena. Mas não é no tempo da gente, é no tempo de Deus. Porque às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, e do nosso jeito não é do jeito de Deus, porque do jeito de Deus tem mais sabedoria, e Ele sabe o que faz. Deus enxerga além do que você vê. Deus conhece o teu futuro e tu não conhece, né? Deus sabe o que vai acontecer com você amanhã, daqui a 2 horas. Tu não sabe o que vai acontecer contigo nem daqui a 2 segundos, né? Então, assim, vamos colocar nossa vida, tudo nosso, na mão dele, na mão de Deus. Crer, e ele é quem sabe todas as coisas. E eu gostaria de ler aqui em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que fala a respeito disso. Que diz assim, eu vou ler na minha Bíblia aqui, tá? Se você quiser acompanhar, senão depois você lê na sua,
Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, que diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pronto, é uma ordem, isso aqui. Quer você acredite, quer você não acredite, quer você blasfeme, quer você não blasfeme, isso é uma ordem, vai se cumprir, arrisca. Independente de eu ou você crer ou não crer. Entendeu? Vai se cumprir. No tempo e na hora de Deus. Não é no seu e não é no meu tempo. As coisas acontecem no tempo descrito por Deus, ordenado por Deus. Não é no meu tempo. Eu não sei. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós somos egoístas, né? E o nosso egoísmo impede muitas coisas. Então, assim, se você entregou algo na mão de Deus, então não fica lamentando, não fica, não vai acontecer, maldizendo, né? Entregou na mão de Deus, te tranquiliza e espera. Porque tem gente que fica, naquela lamentação, naquele desespero, não vai, isso não vai acontecer, fulano fez isso, fez aquilo. Então, assim, entrega na mão do Senhor e espera, se tranquiliza. Porque quem tem esperança fica firme, entregou lá e sabe que Deus vai fazer. Tem aquela esperança, aquela fé que Deus vai fazer, aquela confiança de que Deus vai fazer. Né? Quem não tem confiança fica no desespero, não vai acontecer, não vai pagar. Então, assim, quando você fica nesse meio termo aí, para lá e para cá, Deus não vai agir, Deus não vai fazer, Deus vai deixar rolar, deixar rolar. E aí, entendeu? Então a gente precisa ler a palavra, confiar nele. No versículo 8 diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então vamos ceifar no Espírito, semear no Espírito. É você tentar fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu sei? É por aqui, pela palavra de Deus. Aqui eu sei a vontade de Deus, por aqui. Né? Você lê a palavra, buscar instrução no Espírito Santo, orar a Deus, viver para Deus. Porque muitas vezes, amado, nós vivemos só a nossa carne, só no nosso material. Claro, a gente não pode viver só no espiritual, e nem só no material, na carne. A gente tem que andar, né, de uma forma e de outra forma. Ou seja, você tem que ter tempo para viver a sua vida material, seu cotidiano, no dia a dia, mas também tem que ter tempo para viver isso aqui. Para viver a palavra, ler a palavra, buscar instrução nela, né? Buscar auxílio em Deus, buscar em Deus, falar com Deus, pedir ajuda dele, porque ele não nega ajuda, ele jamais nega. E a gente precisa andar. Quando a gente anda em concordância, em consonância com a palavra de Deus, buscando, eu não estou dizendo aqui que eu estou pregando religião A, B, C, D, eu não estou nem te dizendo qual é a igreja que eu frequento, eu não estou te falando da Bíblia, da palavra de Deus, que é algo universal para todo homem, entende? Se eu andar por a palavra, buscando a direção de Deus, eu não vou me envolver em coisas que vá trazer males para mim, nem para quem está ao meu redor. Eu também não posso ser tão egoísta e dizer, eu não vou fazer isso porque não vai causar mal para mim. Para não causar mal para mim, nem para quem está ao meu redor. Tá certo? Porque a gente sabe que Deus pode até perdoar. Mas a colheita foi feita, a plantação foi feita. E a colheita vai ser feita. Quer você queira ou não. Né? Como Davi. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, né? Foi um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus, né, que falou. Mas Davi errou feio. Davi errou feio. Ele tinha tudo, ele era rei. Quando a gente fala assim, rei, o que a gente entende? É uma pessoa que tem poderes, né? Que tem tudo o que quiser. Tudo o que quiser. E Davi cobiçou uma mulher que não era nem solteira. Era uma mulher casada de outro homem. Ele cobiçou. Como ele era rei, ele podia todas as coisas. Mas Paulo diz aqui no Novo Testamento, eu posso todas as coisas, você pode, mas nem tudo convém. Por quê? Porque aquilo que eu posso, muitas vezes não é bom para mim, vai trazer maldição para mim.
né? Vai trazer males para mim. Então, não me é conveniente. Eu posso, mas não é conveniente porque não vai trazer benefícios a mim, vai trazer malefícios. E a história, eu acredito que quase todos vocês já conhecem, de Davi, né? Ele pegou aquela mulher, teve relações com ela, né? E ficou tendo. Quando descobriu que ela estava grávida, o que aconteceu? Ele quis cobrir um malefício. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele já estava no abismo. E aí chamou outro abismo. Qual foi o outro? Mandou matar o marido dela. Quer dizer, ele pecou, esteve no pecado do adultério, da cobiça, né? Porque cobiçou a mulher do próximo. Cobiçou, adulterou, ainda mandou matar. Ele pecou. Ele plantou o pecado, ele plantou o mal. E ele também colheu o mal. Deus perdoou ele? Perdoou. Porque senão, né, Deus nem tinha continuado. Porque ele se arrependeu. Né? O princípio do perdão é, primeiramente, o arrependimento. Para eu obter o perdão, eu tenho que ter o arrependimento. Então, o que aconteceu? Ele se arrependeu, pediu perdão a Deus. Deus perdoou? Perdoou. Mas ele colheu o que ele plantou, ele colheu. Davi, o que aconteceu com ele? O homem de Deus chegou para ele e disse, né? Contou uma história que havia um homem que tinha uma só ovelha, um homem pobre, e o outro rico tinha muitas ovelhas. E esse rico fez uma festa e pegou, ao invés de pegar as ovelhas dele para, né, matar e a carne ser dada na festa, pegou a ovelha do pobre, a única que ele tinha, matou para dar o banquete. E Davi, injuriado com aquela história, porque ele jamais, né, caía em si que era ele. Disse assim, esse homem merece a morte. Aí o profeta Natan disse, esse homem é você, Davi. É você que é esse homem. Aí ele contou todo o pecado dele. Porque, irmãos, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Nada. Né? Às vezes eu fico assistindo assim na TV, aquelas pessoas que roubam, falam uma coisa e matam a pessoa. Um dia ela vai, porque não quer que venha a ser descoberto. Mas de qualquer forma vai ser descoberto. Porque é um princípio bíblico, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Então você pode fazer tudo bem escondidinho de A, de B, de C, todo mundo. Mas aquele que pode, sabe tudo, tá vendo. Não adianta fazer escondido, ele tá vendo. E o que acontece? Davi pagou o preço, né? Primeiramente, um filho dele abusou sexualmente de uma filha dele, que não era da mesma mãe, mas era de mães diferentes, porque naquela época os reis tinham várias mulheres, várias concubinas, enfim, né? Aquilo ali causou um mal. E Absalão, que era o irmão de Tamar, né, que era a filha de Davi, tinha sido abusada, matou o irmão que abusou da irmã. Né? Isso é terrível numa família, isso é terrível, né? Abuso sexual, depois morte. E ainda, para completar, Absalão fez uma rebelião para tomar o trono de Davi e mandar matar o próprio pai. E Davi se escondeu. E nesse negócio de Davi ter se escondido, né? Um dia foi sabido que esse filho dele, Absalão, saiu, né? Com os amigos dele, numa caçada. E Davi mandou o general dele, que era Joabe, atrás do filho, né? Para trazer o filho, para conversar com o filho, etc. E ele deu ordens para que não matasse o filho dele. Mas Joabe estava tão transtornado, que era o general de Davi, que imediatamente, quando encontrou com Absalão, matou imediatamente ele. Matou. E Davi ficou muito comovido, muito triste, porque estava havendo, vamos dizer assim, uma desgraça na família de Davi. Era o rei de Israel, escolhido por Deus, ungido por Deus, e acontecendo essa desgraça. Mas eu acredito que Davi estava ciente de que tudo aquilo que estava acontecendo com ele é porque era a colheita, é o tempo da colheita. Meus amados, essa colheita, nossa, ela pode demorar um pouco para nós, ou pode ser logo em seguida, a gente nunca sabe. Então a gente tem que estar de olhos abertos, né? Principalmente os olhos espirituais, de ouvidos abertos, antenados para ouvir a voz de Deus, para saber se isso que eu vou fazer não vai trazer consequências, não vai trazer males, não vai trazer maldições. Né? É isso que eu vou falar. Não vai trazer consequências, não vai trazer maldições.
Porque às vezes nós estamos passando por um determinado sofrimento, uma determinada dor, e muitas pessoas dizem assim, estou fazendo macumba para mim, estou fazendo... E às vezes não é. Às vezes é o templo da nossa colheita. E às vezes é muito duro, porque foi algo que eu disse, porque algo que eu fiz, algo que eu planejei, algo que eu executei, e hoje eu vou ter que pagar. Porque tudo que eu faço, eu presto conta diante de Deus. O que eu falo, o que eu faço, eu deixo de fazer, o que eu penso, eu deixo de pensar. Então, tudo isso é prestação de conta, tá certo? Então, que Deus possa te abençoar, você possa entender, né? Ler a palavra, buscar mais entendimento, mais sabedoria, para saber que tudo que eu faço, um dia eu vou prestar conta com Deus. Independente de quem quer que seja, um dia vai prestar conta, um dia vai colher, porque plantou, vai ter que colher. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E até lá, até o próximo vídeo.